De cara, queria agradecê-lo pela presença, muito porque a sua experiência, presidente, é uma experiência que chancela, inspira e foi a grande referência para que daqui nós chegamos. E você vai ver agora com exclusividade aqui na edição das 6, mais uma denúncia de fraude na saúde pública em meio à pandemia. Tem uma organização social da Bahia que ganhou um contrato de 370 milhões de reais. Vou repetir, 370 milhões. Para administrar um hospital público em Maricá, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. O problema é que essa organização social apresentou um documento falso para comprovar que tinha experiência na gestão de hospitais. Esse contrato multimilionário, virou alvo de investigação da polícia e também do Ministério Público. Essa história começa quando uma organização social da Bahia resolve disputar um contrato milionário no Rio de Janeiro. A distância de mais de 1.000 quilômetros não era um obstáculo. A sede da Associação Saúde em Movimento fica nesse centro comercial em Salvador. O plano da organização social baiana era assumir a administração desse hospital público na cidade de Maricá, na região metropolitana do Rio. O Hospital Che Guevara foi inaugurado em abril do ano passado, já durante a pandemia do novo coronavírus. A Associação Saúde em Movimento foi uma das 8 organizações sociais que participaram do processo seletivo aberto pela Prefeitura de Maricá. O edital era claro: todas as organizações tinham a obrigação de comprovar experiência técnica para o desempenho da atividade objeto do contrato de gestão. Agora repare o atestado apresentado pela organização baiana. O documento afirma que a Associação Saúde em Movimento vem executando com boa qualidade técnica e modo satisfatório os serviços de gestão, planejamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Salvador. A declaração tem até a vigência desse suposto contrato, março de 2018 a março de 2020. Mas o Hospital Salvador afirma que esse documento é uma fraude. É absolutamente grave, porque se trata de um atestado de capacidade técnica que não contém informações verdadeiras, porque nunca houve nenhum tipo de relação entre o Hospital Salvador e a OS Saúde em Movimento. Quem assinou o atestado foi Luiz Viana Oliveira, que se identificou como o diretor do Hospital Salvador. Só que esse outro documento revela que o médico também trabalha para a Associação Saúde em Movimento, a organização que seria beneficiada pela declaração feita por ele. O doutor Luiz Viana, ele não era diretor médico, nem nunca foi diretor médico do Hospital Salvador. É um médico que já operou no Hospital Salvador e mesmo que o fosse, não teria também, pelo estatuto do hospital, a possibilidade dele assinar como um atestado de capacidade técnica. Só quem poderia assinar esse tipo de documento é a presidência do hospital, que desconhece tanto a assinatura quanto o conteúdo. Outras organizações sociais que apresentaram projetos para administrar esse hospital desconfiaram do atestado de capacidade técnica entregue pela Associação Saúde em Movimento e alertaram a Secretaria Municipal de Saúde sobre a possibilidade de fraude. No processo de contratação, a Secretaria de Saúde admitiu que, em consulta com o Hospital Salvador, não foi possível confirmar o conteúdo do atestado apresentado. A Secretaria então pediu explicações para a Associação Saúde em Movimento, que apresentou outra versão e argumentou que o serviço foi realizado em regime de gestão conjunta com a Completa Soluções de Saúde, que já era responsável pelo Centro de Cirurgia do Hospital Salvador. Essa empresa pertence ao médico Luiz Viana Oliveira. O Hospital Salvador também nega que tenha sido administrado pela Completa Soluções. Completa nunca administrou, também não tem relações, assim como não tem relação com esta OS. Mesmo diante da suspeita de fraude, a Associação Saúde em Movimento ficou em primeiro lugar no processo seletivo para assumir a gestão do Hospital Che Guevara. A comissão de seleção e a secretária de Saúde, Simone Costa Silva, concluíram que o atestado era válido. O contrato, no valor de 370 milhões de reais, foi assinado no dia 18 de março e tem duração de 2 anos. A Associação Saúde em Movimento já assumiu o hospital e agora é responsável pela compra de insumos, pela contratação de profissionais de saúde. A Polícia Civil
abriu um inquérito para apurar se houve falsidade ideológica ou outro tipo de crime na apresentação do atestado. O médico Luiz Viana de Oliveira já foi intimado a prestar depoimento. Procurado pela Globo News, não quis dar entrevista. O documento que foi apresentado não condiz com a verdade, uma vez que a ASM nunca teve contrato com o Hospital Salvador. Querido, eu acho assim, essa parte jurídica não me compete, eu não entendo. Né? Eu acho melhor você conversar com o jurídico da SM, que deve estar mais por dentro desse assunto do que eu, e você tira essas dúvidas. O advogado da organização social nega qualquer tipo de irregularidade na documentação. A pessoa jurídica dele tinha um contrato com a ASM. E a ASM fazia essa gestão junto com ele no Hospital Salvador. Mas sem o conhecimento do Hospital Salvador? Com o conhecimento do Hospital Salvador. O Hospital Salvador nunca soube disso, diz que não fez? O Hospital Salvador não tem como dar essa informação que não existe, ele não tem conhecimento. Ele pode dizer que não tem conhecimento, mas que o atestado é falso. Com todas as letras isso foi dito. Isso é um absurdo. Isso foi dito com todas as letras. Isso é um absurdo. Para esse especialista em contratos públicos, a Prefeitura de Maricá pode ter falhado nesse processo de contratação. Uma auditoria tem que ser feita. Abrir, por exemplo, uma sindicância para apurar fatos, né? Como é que esse documento, que é falso, encerra conteúdo falso, foi levado em consideração e foi determinante, nesse caso, para a contratação de uma empresa. Né? Se o processo de seleção foi ilegal, porque é apoiado num documento falso, numa informação falsa, né? Isso compromete a validade do contrato. Globo News pediu uma entrevista com a secretária de Saúde de Maricá, Simone Costa e Silva, mas a Prefeitura enviou uma nota que diz que a Associação Saúde e Movimento foi a vencedora em um processo aberto, transparente e fiscalizado pelos órgãos de controle. Nota diz ainda que o município não abre mão de conduzir com o máximo rigor todos os seus processos de contratação e que, por causa da nossa reportagem, já determinou que a Comissão Especial de Seleção faça uma revisão completa em toda a documentação apresentada pela associação. A Prefeitura esclarece ainda que tem total interesse no esclarecimento do caso e que continua à disposição do Ministério Público e demais órgãos de controle. E, por fim, a Prefeitura reitera que, caso venha a ser comprovado que a informação contida no atestado não é verdadeira, vai abrir um processo administrativo para rescindir, romper o contrato de gestão e desqualificar a entidade no âmbito do município, resguardando o seu direito de defesa.